Às vezes, o verdadeiro fim de um relacionamento não acontece com um grito, uma traição escancarada ou um adeus doloroso. Às vezes, tudo termina no silêncio. No silêncio de uma xícara de café que esfria sozinha. No silêncio de uma cama onde o lado dela permanece intacto há semanas. No silêncio de alguém que prometeu amar você e simplesmente foi embora, dizendo que precisava se encontrar. Pausa. Som de respiração contida. Meu nome é Rafael. Tenho 30 anos. E por 5 anos da minha vida, eu acreditei que estava construindo algo real. Eu e Chloe vivíamos como marido e mulher. Compartilhávamos tudo: planos, amigos, natais, domingos preguiçosos. Até que, de repente, ela disse que precisava de espaço, que se sentia sufocada. E uma semana depois, ela já estava nos braços de outro. Plano, Tandoibiu acento agudo amau. Mote do Anclip Kuokoi bem Nhau. Mas essa história não é sobre traição. É sobre limites. Sobre quando você ama tanto alguém, que esquece onde você termina e onde o outro começa. É sobre o momento em que você precisa escolher, salvar quem te destruiu, ou salvar a si mesmo. Música Dang Nye. Toi Kungin. Mote Ca acento circunflexo Yenlen. Depois de tudo o que vivemos, ela me pediu para voltar. Mas eu disse não. E isso mudou tudo. Você já perdoou alguém que te traiu? Você deixaria essa pessoa voltar só por pena? Comenta aqui. Sua opinião pode mudar o fim dessa história. No começo, tudo parecia certo. Quase perfeito. Na verdade. Parte 1, parecia amor eterno. Até o silêncio dela me afastar. Eu costumava achar que o amor verdadeiro era como uma casa bem construída. Com tempo, esforço e paciência, a gente levanta as paredes. Preenche os vazios. Aprende a viver com os defeitos do outro. Com a Chloe, eu acreditava que já estávamos no nosso lar. Vivíamos juntos há 3 anos. Ela sabia exatamente como eu gosto do meu café. E eu sabia que, às terças, ela dormia mal por causa da insônia. Era tudo tão familiar, tão certo, tão rotineiro, que eu nunca imaginei que o silêncio dela pudesse significar mais do que apenas cansaço. Começou com pequenas coisas. Respostas curtas no WhatsApp. Jantares onde ela comia em silêncio. Olhando o celular. Desculpas vagas para não dormir abraçada comigo. Mas quando eu perguntava, ela dizia: "Tá tudo bem, só tô cansada." E eu acreditei. Porque a gente acredita em quem ama. A gente prefere a dúvida à verdade dolorosa. Mas por dentro, algo já doía. É estranho como o coração percebe o que a mente se recusa a aceitar. Cada silêncio dela era como uma porta se fechando, devagar. Mas definitivamente. E eu, do lado de fora, batendo, tentando entrar. Houve uma noite que nunca saiu da minha cabeça. Era meu aniversário. Planejei um jantar simples, mas especial. Fiz o prato favorito dela. Comprei uma vela. Toquei a playlist que ela amava. Esperei com o coração batendo forte. Ela chegou quase 2 horas atrasada. Dien Shuat, Chloe Buok Vau. Não Kuoinho Tuong Le. Sonhele Maa Va Noi. Desculpa. O trabalho me prendeu. Trong Luken. Ko Langin. Tito Anyantin. Chiek Dien Tuai Sang Len Voi Ten. Ben, trabalho. Naquela noite, eu soprei a vela sozinho. Ela disse que estava com dor de cabeça e foi dormir cedo. E eu fiquei sentado na sala, olhando para a mesa posta. Para as flores murchando no vaso. Pausa. Jiongin Ganhe. Foi ali que percebi. O amor pode acabar sem gritar. Pode morrer devagar. Num jantar silencioso. Numa desculpa fria. Num toque que não vem mais. Parecia amor eterno. Mas um dia, eu acordei e percebi que estava sozinho. Mesmo dormindo ao lado dela. Foi nesse vazio, que ela disse as palavras que mudariam tudo. Rafael, eu preciso de um tempo. Preciso me encontrar. Eu só não sabia, que ela já estava se perdendo em outro abraço. Parte 2, ela queria um tempo, mas já estava com outro. A frase veio como um tiro suave. Mas certeiro. Eu preciso de um tempo. Rafa, preciso me encontrar. Sem gritos. Sem escândalo. Só uma frieza disfarçada de serenidade. Eu perguntei: "Você tá pensando em terminar?" Ela negou. Disse que era só uma pausa. Que precisava respirar. Que estava perdida dentro de si mesma. Pausa. Jiong Tren Shuong. Lang Le. Na hora, eu pensei, talvez seja culpa minha. Será que me tornei ausente demais? Será que o conforto virou monotonia? A gente se culpa.
Antes mesmo de perceber a verdade. Ela foi morar, supostamente, com a irmã. Dissemos que íamos nos falar toda semana. Mas cada ligação era mais vazia que a anterior. Ela falava de meditação, de escrever num caderno. Mas nunca perguntava como eu estava. Como se meu mundo tivesse congelado. E o dela, continuasse andando. Meu chão desabou. Mas eu ainda tentei acreditar que era um engano. Decidi investigar, não como um louco ciumento. Mas como alguém que precisa saber se foi traído em silêncio. O carro dela começou a aparecer em um bairro onde nenhuma amiga morava. E no nosso perfil de streaming. Apareceram séries novas. Séries que eu sei que ela nunca gostou. Séries que um certo colega de trabalho dela, Ben, sempre comentava nas redes sociais. Era como montar um quebra-cabeça, só que cada peça doía. Ela dizia que estava com a irmã, meditando, mas estava nos braços de outro. Naquele momento, eu soube. Não havia mais dúvidas. Só uma pergunta que queimava. Por que mentir, se já estava longe de mim? Conversei com um amigo antigo. Alex. Ele confirmou. Chloe estava entrando naquele prédio com Ben há semanas. Às vezes, tarde da noite. Às vezes, de manhã cedo. Com sorrisos que, eu achava que eram só meus. Pausa. Gyeonginggatnip. No Kien é acento agudo N. Eu sabia que precisava encarar a verdade. Mas como se olha nos olhos de quem você ama? Sabendo que eles agora pertencem a outro. Parte 3. A traição veio com sorrisos e mentiras suaves. Então, eu a chamei para conversar. No mesmo apartamento onde começamos a sonhar juntos. Mas dessa vez, eu estava pronto para ouvir mentiras olhando nos olhos. Eu marquei o encontro no nosso apartamento. No mesmo lugar onde a gente ria enquanto fazia panqueca aos domingos. Onde ela dançava na cozinha, e eu achava que seria para sempre. Mas naquele dia, a mesa estava posta com verdades. E eu estava pronto para não acreditar mais nos sorrisos. Sentei com ela, olhei nos olhos dela, e perguntei, sem rodeios: você tá com outra pessoa? Chloe. Ela congelou por 2 segundos. Depois franziu a testa, ofendida. Como assim, Rafa? Por que você pensaria isso? Porque eu sei sobre o bar. Sei sobre o prédio no bairro distante. Sobre os episódios de Black Blood no nosso perfil. E sei que é o Ben. Ela ainda tentou mentir com delicadeza, como se fosse possível me proteger da dor que ela mesma causou. Eu me sentia sozinha, Rafa. Com você, eu era invisível. O Ben, ele me escutava. Ele me fazia sentir viva de novo. Você já sentiu como se sua alma fosse arrancada com palavras suaves? Não com gritos, mas com justificativas bonitas para uma traição feia. Eu ouvi tudo. Cada palavra. Sem interromper. Sem levantar a voz. Porque naquele momento, eu não era mais namorado. Nem ex. Eu era só a última testemunha do fim de um amor. Quando ela terminou de falar, eu só disse: você poderia ter dito a verdade. Poderia ter me deixado com dignidade. Mas você escolheu mentir. E isso, eu não perdoo. Naquele dia, não foi ela quem me perdeu. Fui eu, quem me reencontrei. Parte 4. Depois do adeus, o silêncio virou liberdade. E depois que a porta fechou, o mundo ficou quieto. Mas pela primeira vez, esse silêncio não doía. Era o som da minha liberdade começando a nascer. Cena de abertura, apartamento em penumbra. Rafael sentado no sofá, sozinho. O relógio marca 3:12 da manhã. A única luz vem da rua. O silêncio é quase absoluto, apenas o som de um ventilador distante. Rafael segura um bilhete antigo com a letra de Chloe. Ninguém nunca te prepara para o silêncio que vem depois do adeus. Ele não grita. Não bate a porta. Ele só fica. Pausa. Som sutil de respiração. Muda de plano. Rafael abre a geladeira. Está vazia. No começo, o silêncio era insuportável. Cada canto da casa tinha a voz dela. O cheiro dela ainda estava nos lençóis. A escova de dente dela ainda estava lá, como se dissesse: talvez eu volte. Mas eu sabia que não voltaria. Se voltasse, não era mais a mesma. Cena: Rafael lava a louça. Um copo cai e quebra. Ele não reage. Apenas observa os cacos por alguns segundos antes de se agachar em silêncio e recolher. A dor não veio como um relâmpago. Veio como um gotejar constante. Todo dia. Uma lembrança. Toda noite. Uma ausência. É ainda assim. Eu comecei a respirar melhor. Personagem secundária. Joana aparece numa cafeteria. Ela vê Rafael. Se aproxima. Joana, você parece mais leve.
Rafael, talvez seja o peso de quem foi embora. Eu voltei a correr de manhã. Voltei a falar com minha mãe, algo que eu tinha parado. Por conta da Chloe. Comecei a ouvir minhas músicas de novo. Aquelas que ela dizia ser deprimentes demais. Cena: Rafael corre num parque ao amanhecer. Ele para. Respira fundo. Sol nascente. A expressão dele é serena, não feliz, mas em paz. Chloe mandou algumas mensagens nas semanas seguintes. Longas. Culpadas. Às vezes doces. Às vezes duras. Mas eu não respondi. Porque eu entendi algo que demorou anos para perceber. Quem mente olhando nos seus olhos uma vez, pode mentir de novo. Nova cena: Rafael na sala. Lendo uma mensagem longa de Chloe no celular. Ele suspira. Coloca o celular de lado. Pega um livro e começa a ler. Alguns amigos em comum me perguntaram se eu não estava sendo duro demais. Se 5 anos não mereciam uma segunda chance. Mas o que poucos entendem é que o amor pode acabar antes da despedida. Personagem secundário: colega de trabalho. Miguel. Num barzinho após expediente. Miguel, você ainda pensa nela? Rafael, olha para o copo. Sorri de canto, menos do que penso em mim mesmo. E isso é novo. Um mês depois, eu tirei a última foto nossa do porta-retratos. Não com raiva, mas com gratidão. Porque até os amores que nos destroem, nos ensinam a reconstruir. Cena lenta: Rafael guarda a foto num envelope. Junto com outras lembranças. Fecha a gaveta. Suspira. Uma música instrumental suave começa. Depois do adeus, o silêncio virou liberdade. E nessa liberdade, eu comecei a me reencontrar. Não como um homem quebrado, mas como alguém que aprendeu a se amar de novo. Parte 5. Ela caiu, e esperava que eu fosse a rede de salvação. Foi quando tudo parecia estar se encaixando, que o passado tocou minha porta de novo. Chloe estava do outro lado. Sozinha, destruída, e implorando para voltar. Dessa vez, ela não queria amor. Ela queria abrigo. Cena de abertura: Rafael saindo do trabalho. Andando pela calçada ao entardecer. O telefone toca, número desconhecido. Ele hesita. Atende. Silêncio. E então, a voz que ele nunca esperou ouvir de novo: Chloe. Rafa, é você. A voz dela estava diferente. Fraca. Quebrada. Do outro lado da linha. Não era mais a mulher que me traiu com discursos doces. Era alguém, em ruínas. Transição: Rafael para na calçada. Enquanto as pessoas ao redor passam apressadas. Mas ele está imóvel. O mundo dele. Por um instante. Parou. Ela começou a falar rápido. Pediu desculpas. Disse que sabia que não merecia. Mas não tinha mais a quem recorrer. Ben tinha terminado tudo. Sem aviso. Sem explicações. Ela foi expulsa do apartamento dele no mesmo dia. Cena: flashback da voz de Chloe ao telefone, em lágrimas. Eu perdi meu emprego, meus amigos se afastaram. Rafa, eu tô ficando sem lugar para dormir. Eu não tô pedindo amor. Só um teto. Só um canto até eu me reerguer. E naquele momento, eu senti, não raiva, não pena, mas um tipo estranho de tristeza silenciosa. Porque no fundo, ela achava que eu ainda era o mesmo homem que ela destruiu, pronto para salvá-la. Cena: Rafael entra em casa. Senta no sofá, ainda com o telefone na mão. Replay da ligação na mente dele. Ele fecha os olhos. Começa a relembrar tudo. A mente é cruel quando quer te testar. Ela te mostra as partes boas. As risadas. Os beijos. Os domingos de preguiça. Mas eu tinha aprendido a não me iludir com memórias editadas. Ela não queria mim. Ela queria refúgio. E isso, eu não podia, e não queria, oferecer. Personagem secundária: Rafael conversa com Joana num café no dia seguinte. Joana, ela tá mal mesmo. Rafa, eu deixei ela ficar lá em casa uns dias. Mas, ela não muda. Acha que o mundo deve salvá-la. Rafael, e se eu a deixasse voltar, ela voltaria a ser quem era antes? Ou só teria mais um colchão para cair? Joana, você já salvou ela uma vez. Agora, salva a ti mesmo. Eu pensei por 2 dias. Não dormi. Li e reli todas as mensagens que ela mandou depois da ligação. Longas. Desesperadas. Falando sobre os 5 anos juntos. Sobre como ela sabia que tinha arruinado tudo. E como ainda assim, eu era o único que poderia ajudá-la. Cena: Rafael caminha sozinho à noite. Passa por um banco de praça onde um casal se abraça. Ele olha. E segue adiante. Olhar firme. Decisão tomada. Então, eu liguei de volta.
Não mandei texto. Não deixei margem para mal-entendidos. Cena encenada. Rafael no telefone. Sentado diante da janela. Luz suave. Voz firme. Chloe, eu ouvi tudo o que você disse. Eu sinto muito pela tua dor. Mas eu não posso, e não vou, abrir minha porta de novo. Porque você não destruiu só o nosso relacionamento. Você destruiu a minha paz. E foi com muito esforço que eu a reconstruí. Pausa. Eu não te odeio. Mas eu não sou mais tua rede de salvação. Voz de Chloe. Quebrada. Depois de tudo, é isso. Rafael responde. Calmo. É isso. Porque eu aprendi que salvar alguém que nos afundou é se afundar 2 vezes. Cena. Rafael desliga. Envia por mensagem um vale-compras de supermercado. Última frase. Cuida-te. Espero que encontres um caminho. Ela nunca respondeu. Mas dias depois, o vale foi usado. E o silêncio voltou. Dessa vez. Um silêncio que eu escolhi. Parte 6. O fim também é um recomeço. Só não para os dois. Meses passaram. A vida andou. E um dia, eu recebi um e-mail da irmã dela. Era sobre Chloe. E sobre como, alguns buracos, quando cavados por orgulho, viram túmulos para quem não sabe parar. Cena de abertura. Rafael regando plantas na varanda. Sol da manhã. O som de uma notificação de e-mail ecoa. Ele entra. Na tela, remetente, Camila, irmã da Chloe. Quando vi o nome da irmã dela, meu peito apertou. Camila nunca tinha me procurado desde aquele dia em que ajudou a Chloe a tirar as últimas caixas do apartamento. Mas agora, ali estava ela, com um assunto no título. Você tem o direito de saber. Cena. Rafael abre o e-mail. A voz da narração agora assume o tom de Camila. Enquanto ele lê em silêncio. Rafael. Não estou te escrevendo para pedir nada. Mas achei que devia saber. A Chloe não está bem. Ela perdeu o último emprego por faltar demais. Foi despejada do quarto que alugava. Voltou a ficar um tempo aqui em casa. Mas com o bebê recém-nascido e tudo mais, ficou impossível. Ela não aceita ajuda psicológica. Não procura tratamento. E começou a falar de você de novo. Diz que talvez, se te pedisse com o coração, você perdoaria tudo. Mas eu, sinceramente, acho que você já fez demais. Só quis te informar. Cuidem-se. Camila. Cena. Rafael fecha o notebook. Respira fundo. Silêncio. Corta para ele andando pela casa, cada cômodo agora parece em paz. Aquilo doeu. Não porque eu ainda amasse Chloe. Mas porque, ver alguém se autodestruir, mesmo de longe, ainda mexe com quem um dia se importou. Personagem secundária. Rafael conversa com Miguel. Colega de trabalho. Estão num restaurante simples. Miguel, você vai fazer algo? Rafael, não. E isso, também dói. Miguel, mas você fez o que pode. Rafael, olhando para a janela, sim. E pela primeira vez, eu acredito nisso. Tem gente que confunde amor com salvação. Mas salvar alguém, só é possível se essa pessoa quiser sair do buraco. Cena flashback rápida. Rafael lembrando quando ofereceu terapia para Chloe, e ela recusou. Quando ofereceu diálogo, e ela virou o rosto. Algumas escolhas nos moldam. Outras, nos revelam. A Chloe escolheu o caminho dela. E eu, escolhi sobreviver. Cena. Rafael visita a mãe. Ela serve chá. Os dois conversam num jardim. Ela segura a mão dele com carinho. Mãe, você parece bem. Meu filho. Rafael, tô tentando, dia após dia. Mãe, você merece paz. Mesmo depois da tempestade. Rafael, sorri, principalmente depois da tempestade. Faz mais de 1 ano desde o fim. E hoje, eu durmo em silêncio. Mas é um silêncio diferente daquele do começo. Não é vazio. É leve. Cena. Rafael fecha o portão de casa. Sol poente. Um casal passa com um bebê no carrinho. Ele sorri para a criança. Segue caminhando. Ela ainda está em algum lugar, lutando com os fantasmas que ela mesma criou. É sinceramente. Eu desejo que um dia, ela encontre paz. Mas essa história, já não é mais minha. Último plano. Rafael senta no mesmo sofá onde tantas dores começaram. Agora, ele sorri sozinho. Abre um livro. A câmera se afasta devagar. A voz finaliza. Nem todo fim precisa ser trágico. Às vezes, o fim é só o começo de quem finalmente aprendeu a escolher a si mesmo. Você já precisou deixar alguém para poder se reencontrar? Conte nos comentários. Câmera focaliza Rafael sentado sozinho na varanda ao entardecer. A luz dourada toca o rosto dele.
Ele olha para o horizonte. A voz dele sai calma, íntima, como se estivesse falando direto com o espectador. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Contar essa história não foi fácil. Revivê-la, menos ainda. Mas às vezes, a gente precisa colocar a dor para fora. Para lembrar o quanto a gente já caminhou. Hoje, eu não guardo mágoa. Não desejo o mal. Mas também não abro mais a porta para quem me feriu. Aprendi que o amor próprio é a única ponte segura depois de um naufrágio. E que a liberdade, às vezes, vem disfarçada de solidão. Ele olha para a câmera pela primeira vez, direto. Sincero. Se você já viveu algo parecido. Se já teve que escolher a si mesmo para não se perder de vez. Saiba que eu te entendo. E você não está sozinho. Ele sorri, com um olhar grato. E se essa história tocou você de alguma forma? Se fez você refletir, lembrar, ou até perdoar, eu peço de coração. Deixe seu like, isso ajuda muito o canal. Compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua história também. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é o que nos motiva a continuar contando histórias que fazem sentir e viver. Rafael se levanta da cadeira. Caminha lentamente para dentro da casa. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo.